Pessoal, uma boa tarde aí para vocês. Vamos agora falar sobre o exercício número 6. Eu quero calcular o volume de uma pirâmide triangular regular. Então, quer dizer, a parte de baixo da nossa pirâmide aqui, ó, é um triângulo, como é regular, é um triângulo equilátero. De aresta lateral 13 centímetros, então a primeira informação é que os lados, que são as laterais, que são formadas por triângulos, vale 13 centímetros. Então esse pedacinho aqui vale 13 centímetros. E vamos ver a outra informação. E cuja a base está inscrita. Então, inscrito quer dizer estar dentro, né? Então, cuja base está dentro de um círculo. Então, a base, que é um triângulo equilátero, ela está dentro de um círculo, olha o círculo aqui, de área 25 π centímetros. Então, vou pegar todas as informações sem fazer nada e vou na pergunta. Eu quero calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Pergunto novamente para vocês. Para eu calcular o volume, eu preciso da área da base. A base é um triângulo equilátero. E para eu achar a área de um triângulo equilátero, eu faço L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero, que já foi. Vezes a altura, então vezes H. Tudo isso dividido por 3. E dividir uma coisa por 3 é multiplicar pelo inverso. Para eu achar o volume, eu preciso da altura. Eu tenho altura? Não, ele não me deu. Ele deu a aresta lateral e deu a área na qual o triângulo está dentro. Eu preciso do lado do triângulo. Eu tenho o lado do triângulo? Também não tenho. Então, nesse exercício, pessoal, para eu calcular o volume, eu preciso achar o lado do triângulo e a altura. E nada foi fornecido para a gente de informação. Então, agora eu vou ter que usar todos os conhecimentos matemáticos e, através dessas duas informações, descobrir as outras duas. Então, vamos ao trampo. Ele falou para a gente o exercício, ó, que a área dessa circunferência é 25 π centímetros. Então, se a área é 25 π, eu tenho que usar essa informação para descobrir o lado do triângulo. Então, vamos lá. Quando eu falo em área de uma circunferência, como que eu calculo a área? Π raio ao quadrado. Certo? Ele me deu a área. Então, no lugar do A, eu coloco 25 π igual π raio quadrado. Vamos cortar π com π. Raio ao quadrado é igual a 25. Tirando a raiz quadrada de 25, eu tenho 5. Portanto, eu descobri o raio dessa circunferência. Então, está aqui. Se eu vim desse ponto até o meio da circunferência, esse pedaço vale 5. Ah, professor, mas e aí? Como que eu faço para descobrir agora? Presta bem atenção. O lado da figura que eu preciso para achar o volume. Tem uma outra relação que diz o seguinte. Isso é raio. Se você pegar, pessoal, desse meio e traçar até o outro meio, você terá outro raio da circunferência. Então, você tem um raio e aqui outro raio. Percebe que nesse triângulo equilátero, essa parte que eu vou colocar agora de vermelho é a altura do nosso triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero, pessoal, quando a circunferência está do lado de fora, ó, isso tudo é um raio já tenho, vale 5.
mais, olha bem, a altura do triângulo equilátero. É um raio que é 5, mais esse pedacinho que é metade do raio. Então, se o raio vale 5, então esse pedacinho vale 2,5. Então, 5 mais 2,5. Então, a altura desse triângulo, 5 mais 2,5 é 7,5. Está aqui. Então, eu não posso esquecer que quando eu tenho um triângulo equilátero, e esse triângulo equilátero ele está dentro de uma circunferência, a sua altura, ou seja, a altura do triângulo equilátero é o raio da circunferência mais metade desse raio. Isso eu descubro a altura. E novamente, com essas informações eu descobri a altura do triângulo equilátero, mas eu não quero a altura, eu quero o lado do triângulo equilátero. Como que eu descubro? Novamente aquela formulazinha que relaciona altura com lado. A altura é igual lado raiz de 3 sobre 2. A altura eu tenho, a altura vale 7,5. 7,5 é igual lado raiz de 3 sobre 2. Multiplicando em x, 7,5 vezes 2 dá 15. 15 é igual L raiz de 3. Quem está multiplicando, passa dividindo. Agora, tirando a raiz de baixo, eu tenho lado é igual 15 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, o lado do triângulo é 5 raiz de 3. Portanto, pessoal, eu fiz tudo isso para descobrir que o lado dessa figura, desse triângulo, é 5 raiz de 3. Então, a primeira parte para encontrar o volume eu já achei, ó, o lado. Só que agora eu tenho que usar uma artimanha para descobrir a altura. Então, vamos traçar a altura e vamos ver o que o exercício está de informação para a gente, ó. Do meio do triângulo até o vértice dele é a altura. Isso aqui é a altura, ó. Será que eu consigo tirar alguma coisa aqui, pessoal, fazer alguma coisa para descobrir essa altura? Se eu pegar, traçar até aqui, ó, não vai adiantar muita coisa. Mas aqui eu vou conseguir fazer um triângulo. Eu vou pintar esse triângulo aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Altura. Aqui é o triângulo que eu formei. Isso é o que eu quero descobrir. Isso aqui é o lado que mede 13, ó. Pronto, eu fiz um triângulo. Então vamos colocar esse triângulo aqui do lado, ó. Triângulo. Como ele está em perspectiva, ó, vou tirar esse triângulo certinho. Aqui. E esse pedaço vale 13. Agora, pessoal, para eu descobrir a altura e resolver todos os meus probleminhas do exercício, que é o volume, eu preciso saber quanto mede esse pedacinho aqui. Então, mãos à obra para descobrir o pedaço. Alguém sabe quanto vale esse pedacinho? Vamos pensar aqui, ó. Pensa com você um pouquinho. Aqui não é o meio da aqui não é o meio do triângulo, que a altura sempre cai no meio do triângulo. Se tem uma circunferência por fora, a gente falou que colocou uma circunferência por fora, ó. Do vértice da circunferência até o centro dela é chamado de raio. Como eu descobri o raio lá, ó, quanto que vale o raio? 5. Então eu posso concluir que esse pedacinho aqui vale 5. Então aqui mede 5. Agora então eu vou aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, pessoal, você vai descobrir a altura. E essa altura vale 12. Pronto, descobri a altura.
Consigo achar agora o volume. Então, o volume vai ficar, ó, lado ao quadrado. O lado eu sei quanto vale. O lado do triângulo equilátero vale 5 raiz de 3. Então, eu tenho 5 raiz de 3 ao quadrado, lado ao quadrado, vezes raiz de 3. Vezes raiz de 3, vezes a altura. A altura do triângulo eu tenho também. A altura vale 12. Tudo isso dividido por 3. Então, tá aí. Vamos resolver agora essa continha e acabou o exercício. 5 ao quadrado vale 25. Raiz de 3 ao quadrado vale 3. Vezes raiz de 3. 12 vezes 1 vale 12. 4 vezes 3, 12. Tchauzinho no 12, sobra 25 vezes 3, 75 raiz de 3. Portanto, achei o volume dessa pirâmide de base triangular. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos colocar sobre o último exercício de pirâmide, exercício número 7. Um abraço aí por enquanto para vocês, galera.